Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou Murilo Alencar, um dos fundadores do canal Abrajaula, juntamente com o presbítero Herbert Lins. O canal Abrajaula é um projeto de evangelização digital cuja finalidade principal é levar o evangelho ao maior número de pessoas possível, trazendo uma palavra de consolação, de fé e de salvação. Você pode nos ajudar nessa tarefa, se inscrevendo em nosso canal, deixando seu like, ativando o sininho para receber as notificações, compartilhando boas coisas, compartilhando boas novas. O texto para a nossa meditação está em Provérbios, capítulo de número 19, versículo 21, que nos diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o que permanecerá é o conselho do Senhor. A fim de entender melhor a verdade que esse versículo nos comunica, podemos repensá-lo da seguinte maneira: há muitos sonhos, muitos desejos e projetos em nosso coração, mas o que há de se realizar são os planos de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, não são poucos os exemplos em que os homens sonharam e planejaram, mas o que permaneceu foram os sonhos e os projetos de Deus. Poderíamos citar aqui algumas passagens como exemplo: Atos capítulo 16, versículos 5 e 6, 2 Samuel capítulo de número 6, onde Davi teve o desejo de construir um templo para abrigar a arca de Deus. Veja que plano bom, mas não fazia parte dos projetos de Deus. Só porque os nossos planos são bons, não significa necessariamente que estão alinhados com os projetos de Deus. Muitas vezes podemos sonhar coisas boas, mas isso não significa que essas coisas vão se cumprir, porque Deus sabe que é sonho só enquanto sonhamos. Se isso chegar a se cumprir fora dos projetos de Deus, vai se tornar um pesadelo. Muitas pessoas querem ser médicos, outros advogados, alguns aspiram ao ministério, mas imagina só, isso acontecendo e a pessoa olhando para essa realização, para essa conquista e dizer assim: não era isso que eu pensava, eu achava que seria diferente. Não estou gostando disso. Um dos exemplos mais clássicos de conflito de propósito está em Gênesis capítulo de número 11, onde a Bíblia nos diz que os homens daquela época falavam uma só língua e a ordem de Deus para aqueles dias era que eles crescessem, se espalhassem e se multiplicassem. Todavia, os homens começaram a insistir em um projeto falido. Eles voltaram todos os seus esforços a construir uma torre que chegasse até o céu, e viu Deus que o projeto dos homens era contrário à sua vontade. Desceu, trouxe uma confusão de línguas, de maneira que a obra cessou. Nós somos especialistas em insistir em projetos falidos, em coisas que Deus já reprovou, em coisas que Deus já disse não. Entretanto, Deus tem suas maneiras de tratar esse sentimento nocivo de nosso coração. Às vezes, Ele começa a fechar as portas. Às vezes, Deus começa a nos chacoalhar. Outras vezes, Ele coloca o dedo na ferida. Tudo isso para que a gente enxergue que os planos e os projetos dele são maiores. Às vezes, é necessário Deus frustrar os nossos planos para que os sonhos dele comecem a acontecer em nossas vidas. Nunca diga, quando seus planos falirem: é o fim, é o ponto final da minha história. Indubitavelmente você vai estar enganado. Não é o fim, é o início do projeto de Deus. O texto que lemos diz: a vontade do Senhor prevalecerá, permanecerá, acontecerá. E quando olhamos para a história como um todo, vemos Deus de forma soberana, conduzindo todas as coisas para o seu propósito. Veja como exemplo a história de José. José teve um sonho ainda muito moço, tinha 17 anos de idade, e os seus sonhos o levaram a uma cova, o levaram a ser caluniado na casa de Potifar, o levaram a uma prisão fétida, fria e escura. E lá na prisão José foi esquecido. É muito difícil enxergar o trabalhar de Deus nessas circunstâncias. Todavia, a cova, a calúnia e o esquecimento era a maneira de Deus de levar José mais próximo ao cumprimento da promessa. E olha, Deus faz o impossível para cumprir os seus sonhos, para realizar os seus propósitos. Lá no Egito não existia cargo de governador. Faraó criou um novo cargo, uma nova política no Egito para que os sonhos de Deus se cumprissem na vida de José. Deus abala o Egito, Deus abala a Babilônia, Deus abala a Pérsia, Deus abala o mundo se for necessário, mas os seus sonhos, os seus projetos hão de se cumprir. E a história de José nos ensina que existe um tipo de sonho que Deus planta em nosso coração e as suas raízes transformam
transpassam a nossa alma e o nosso espírito. E a gente tenta matar esse sonho, a gente tenta acabar com esse sonho, a gente tenta dizer que é coisa de novo convertido, mas esse sonho não morre dentro do nosso coração. Nem as adversidades, nem as circunstâncias, nem as lutas da vida podem frustrar os sonhos de Deus em nossa vida. Confia nele e desfruta da paz que provém da certeza de que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Há muitos propósitos no coração do homem, mas o que permanecerá é o conselho do Senhor. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas e abra a jaula.